Hoje eu tô vestindo a camisa. O quão longe você pode ir? A realidade o quão longe do dia de hoje é o quão longe eu não queria estar da minha cama. Eu tô aqui, ó. Só queria estar na minha caminha. Por mim, hoje eu nem levantava. Mas tudo bem. A gente tá aqui seguindo firme e forte. Hoje eu achei bem legal. Eu não sei, possivelmente talvez não faça isso todo dia. Mas quando der, eu vou achar bem legal. Eu vou fazer um resuminho aqui do meu devocional. Que hoje eu achei uma preciosidade. Eu tava lendo, felizmente, eu comecei a fazer pela ordem cronológica mesmo. Então eu tô lendo o Antigo Testamento e agora eu tô em 2x. Aí eu tô fazendo aquele plano anual. Eu não estou, tipo, no prazo de fazer em um ano. Eu vou lendo, até porque eu comecei a ler muito, tipo, ano passado na ordem. Antes eu tava lendo mais o Novo Testamento. E aí, antes, né, que eu achei o começo, né, bem mais difícil. Antes eu achava muito mais difícil. Então eu não lia, tipo, 5 capítulos que tá pra um dia. Eu não fazia isso porque eu também não conseguia e não entendia tanta coisa, não era tão fluido. Mas agora que eu já estou num ritmo melhor, agora quando vou ler, eu já consigo fazer de boa o que tá lá pra um dia, entendeu? Mas a minha meta não foi, tipo, vou fazer em um ano. Agora está mais fluido e eu consigo fazer mais capítulos, que normalmente é o que tá lá pelo dia. E aí hoje eu tava lendo 2x, que era do 1 a 4. E aí eu anotei umas coisas que eu achei bem legal, que eu peguei, que era... Primeiro, ele começa e você tá trocando os profetas daquela época, que era o Elias, ele sobe, o Senhor, né, Deus recolhe ele e tal, e quem é o sucessor dele passa a ser Eliseu. E aí, quando ele está subindo, ele fala, o que você... O que você tem alguma coisa para me pedir antes que eu vá? Alguma coisa que eu posso fazer por você antes que eu vá? E aí ele pede que deixe como herança para ele o espírito dele de forma dobrada, né? Que a herança dele fosse... Deixa eu até ver aqui o jeitinho que ele falou. Que foi assim: quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. E aí ele fala, tipo, se você me ver subindo é porque isso vai acontecer, senão é porque não vai acontecer dessa maneira. E aí eu achei muito engraçado, porque, não sei se é a palavra engraçada, né? Mas eu achei muito legal, porque você percebe que os homens de Deus, né? Quando perguntam, tipo, o que você quer receber? Tipo, Salomão falou que queria receber sabedoria. Ele podia ter pedido riquezas, que Deus falou, o, o que vier que você quer, né? O que você quer, você pode me pedir qualquer coisa. E ele pediu sabedoria. E aqui o Elias falou para Eliseu, tipo, me fale uma coisa que você quer, que eu posso fazer por você. E aí ele pede, tipo, pra ele também ter o espírito dele, que era um espírito que estava inclinado para as coisas de Deus e tal. Então eu fiquei tipo, caramba, reconhecer que do mundo, as coisas que você mais vai poder ganhar vão ser as coisas que vêm de Deus, não é, tipo, vão ser as coisas de você ter sabedoria, você ter seu espírito e sua, tipo assim, né, sua vida, você ter acesso ao Espírito Santo. E lá, né, na época, o Jesus ainda não tinha vindo, então não era crer que ainda não era você está crendo que Jesus morreu, você tem o Espírito Santo. Então, naquela época, Deus derramava o Espírito dele em situações específicas e tal. Então, tipo assim, muito doido ver que as coisas mais valorosas são realmente as coisas de Deus. E aí depois acontece que Eliseu tá indo lá pra tipo, tá em uma cidade e tal. E aí a água daquela cidade, ela não tá pura. E aí ele pede que peguem um sal, pede que peguem um prato, um sal e derrame na água. E aí que, tipo, a água é purificada. E uma coisa que eu achei muito doida é porque, tipo assim,
coisas, né, os milagres acontecem por causa de Deus. E o derramado sal na água purificou lá o mar, né? Mas, tipo, Deus, ele fala pra gente ser sal na terra. Então, tipo, tem outra simbologia com sal, porque, tipo, você está derramando sal, você está perseverando na palavra do Senhor, né? Porque, tipo, o sal, ele guarda o sabor. Então, se você vai ser o sal na terra, você vai estar guardando a palavra do Senhor e tal. E se o sal, né? Se você tá. Então, se você tá sendo sal, você tá guardando a palavra do Senhor, você tá conservando isso. E você tá, né, tipo, levando para as pessoas, tipo, dando sabor à vida das pessoas. E aqui também fala que, tipo, o derramado sal, né, quando ele derramou, as águas foram purificadas. E, tipo, esse derramado sal, o que Eliseu tá fazendo, ele tá perseverando no Senhor, ele tá confiando no Senhor. Não era, tipo, chegou uma pessoa aleatória, derramou sal, purificou água, né? Então, tipo, guardar e seguir o que o Deus quer faz muita diferença. E aí teve outra coisa que também falava nesses capítulos, era que apareceu uns jovens lá, umas crianças, e elas estavam zombando, porque, tipo, Elias, ele subiu, teve o redemoinho e tal, e o Eliseu ficou, que seria o sucessor dele. E aí eles passaram falando, seu careca, sobe, sobe. Nisso, tipo, o Elias escuta e joga, tipo, e amaldiçoa eles, ora pra que Deus joga, tipo, ora pra que Deus faça justiça e tal, né? Tipo, meio que amaldiçoa eles. E aí sai 2 ursos, né? Tipo, da mata e morre, tipo assim, 45 desses jovens são mortos. Se eu não me engano, né? Acho que os valores são esses. São esses. E aí, uma coisa que é bem doido, que não foi só pelo chamar ele de careca, foi porque ele estava zombando do que Deus tinha feito, tipo, então por que você não sobe? E aí, tava até no devocional entre os capítulos hoje, falando sobre o temor que a gente tem que ter ao Senhor, tipo, temor às coisas de Deus, não é, tipo, não dá pra zombar de Deus, sabe? E aí, depois, ele... Aí tem um episódio que, tipo, o que também me chamou muita atenção, que foi, tipo, o quanto Deus não desampara os seus, sabe? O quanto Deus tá ali sempre fazendo o que precisa. Porque sempre nos sustentando, porque naquela época as viúvas, então, elas eram, tipo assim, meio que desvalorizadas na sociedade. E para conseguir emprego e tal, não sei o quê. E eu acho que nem não era tipo, perdi meu marido, vou trabalhar, né? Não era a realidade de hoje, de tipo, a mulher tá, tá viúva, ela vai ser inserida na sociedade normalmente, mas naquela época não era assim. E aí o cobrador da casa deles e tal vem e quer pegar os filhos dela, que ela ficou viúva, ela tinha filho, quer pegar os filhos dela como pagamento pelo que ela estava devendo. E ela chega nesse profeta e pede para que ele, tipo, faça alguma coisa. E aí meio que Deus, ele multiplica, tipo, o azeite que ela tinha em casa, ele falou para pegar várias vasilhas emprestadas. Ela falou que ela só tinha um punhado de azeite, o azeite dá para todas as vasilhas e ela consegue vender esse azeite que daria para pagar a dívida e para sustentar os filhos dela por um tempo. E, né, pra, tipo, fazer o que precisava. E aí o quão, tipo, você tá passando por uma situação difícil, o seu ato cara, eu vou buscar Deus, eu vou buscar uma resposta em Deus pra minha situação. E, tipo, Deus não te deixa desamparado. E aí, a outra coisa que eu também achei que se destacou foi que aí depois tem um episódio que eles vão alimentar os discípulos dos profetas, se eu não me engano. Deixa eu ver. Eles vão...
os discípulos dos profetas estavam sentados diante deles e tal, e ele vai alimentar eles. E aí, a pessoa que tava lá, que foi fazer a comida, né, um dos servos, foi lá na mata pegou uma erva que nem sabia o que era, pegou sem saber o que era, colocou pra fazer a comida, e aí quando foram, talvez possivelmente fosse uma erva tóxica e tal, e quando foram comer, as pessoas que iam comer falaram morte na panela. Tipo assim, ninguém conseguia comer e tal. E aí, o Eliseu fala, tipo, traz farinha e coloca na comida, e aí todo mundo consegue comer. E aí, esses gestos do Eliseu, de tipo assim, primeiro, que o atento de tipo, às vezes a gente quer fazer tudo com o que a gente tem, a gente nem olha, tipo, o que eu posso usar para tentar solucionar tal problema. Às vezes a gente fica tão cego e quer usar, tipo, tudo que tá na nossa frente, tipo, não, eu quero fazer tal coisa. E a gente não se prepara, tipo, não, o que é que eu preciso para fazer tal coisa? A gente não para pra perguntar pra Deus de tipo, Deus, você pode me direcionar? A gente bota na cabeça que quer fazer uma coisa e a gente vai lá e faz, independente de tipo, cara, essa coisa faz sentido, é correta, é tóxica. E aí, ele foi lá e nem quis saber, tipo, saiu pegando e fazendo de qualquer jeito, né? Tipo, o de qualquer jeito de tipo, ele não se preocupou com o que ele tava pegando. E aí, uma atitude que quando falam, tipo, eita, cala os cachorros. Meu pai tá sendo os cachorros tão latindo. Eu espero que o áudio continue bom. Calma aí. Acho que foi. E aí uma coisa que também chama atenção, o quanto o Eliseu ele podia ter falado, então, pega essa comida toda e joga fora, não presta. Mas ele fala, tipo, pra jogar farinha e tal, e a comida dá certo. E aí, é tipo assim, o quanto a gente erra, né? O quanto a gente é precipitado nas coisas. E podia ser tipo, pô, não tem mais solução, eu não sei o que, desistir de tudo. E não, tipo, o fazer dar certo, né? É você tá, tipo, sendo guiado pelo Senhor. De não só, tipo, então vou jogar tudo fora. Não, tipo, caraca, como é que eu conserto isso aqui? Tipo, tá, deu errado, e agora? Como é que eu corrijo? Não é, tipo, eu desisto e chuto o balde, sabe? E aí... E aí todo mundo é alimentado e dá certo. Teve outra coisa também que eu achei bem legal, que foi, tipo assim, no final, ele acho que no meio, tem uma guerra entre os moabitas, né? E o povo, tipo, eles chamam 3 reis que estão lá pra lutar contra o moabita. E aí já estavam 7 dias deles caminhando pra ir lá guerrear e tal. E aí acaba a água e aí o rei acho que era o rei de Judá, que era o Josafá, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu acho que é isso. Porém, eu vou falar, tipo, um rei que tava lá é Josafá. E aqui fala que é o rei de Judá, certo? Aí, ele era o único ali que era o temente a Deus e andava segundo o que Deus falava. Tipo, andava de acordo com o que Deus queria. Era um coração temente ao Senhor. E aí ele fala, tipo, não tem por aqui algum profeta que possa dizer o que o Senhor quer que a gente faça, se, tipo, a gente vai ter vitória e tal, se é pra gente ir, se a gente vai morrer aqui, tipo assim, né, Deus que mandou a gente pra cá, o que é que vai acontecer, tipo isso. E aí, eles chamam o profeta do Senhor, que era o Eliseu, e ele fala, tipo, podem confiar, pode fazer cavar cova, que vai subir água, que vai saciar vocês e tal, que não sei o que, vai dar certo. E você teve um contexto aqui de que tava tudo dando errado, eles estavam, acabou a água,
estava com fome e uma pessoa que era temente ao Senhor falou para procurar direcionamento em Deus. E aí o profeta fala, né, pelo o que Deus queria para aquele povo e fala que vai dar certo e tal, e o que era para fazer. Antes disso, quando começou esses quatro capítulos, o primeiro capítulo, o rei de Israel, ele morre, ele cai lá na sacada do... Ele cai pelas grades de um quarto de um andar superior e fica ferido. E aí, ao invés dele perguntar, tipo, chame alguém de Deus, chame um profeta pra me dizer o que vai acontecer, se eu vou sobreviver, ele manda ir em outro local, atrás de outros deuses. E aí Deus pega esse profeta, fala com o profeta, tipo, não, pode ir lá avisar pra esses caras que estão indo atrás desse outro Deus pra ter resposta, que eles podem falar, voltar e falar pra ele que ele vai morrer. Pô, como se, tipo, você tá indo mandar procurar em outro reino resposta em outros deuses, como se em Israel já não tivesse o Deus que bastava, já não tivesse Deus. E aí ele fala que ele não vai se levantar e vai morrer mesmo, e ele morre. E aí, o que é bem louco, né, que você tem duas situações, que é você tá mal e você não procurar o Senhor e você piora a sua situação, e você tá mal e você procurar o Senhor, o direcionamento dele e o que ele quer que ele faça. Nesse caso, tipo, deu certo, né? Ele falou que eles iam vencer a batalha e tal, e pra fazer tal coisa. Poderia ser que falasse, tipo, volta, mas de qualquer jeito, seguir o direcionamento seu faz toda a diferença. E aí, deixa eu ver se tem mais uma coisa que eu anotei que eu achei legal. Teve sim, a última coisa foi que teve também, na verdade teve duas coisas aqui que eu botei de tópico, mas teve uma que me chamou a atenção, porque eu até acho que eu sou bem assim, já teve bastante atitudes assim, que é, nisso tinha esse profeta Eliseu, eles estavam, né, ele ia de um lugar, ia pro outro, de um lugar, ia pro outro. Em um desses lugares, uma mulher que era bem rica, pra, tipo, ele poder descansar e tal, ela faz um quarto na casa dela pra que ele pudesse descansar lá. E aí ele pergunta pra ela, tipo, cara, o que você quer? Posso fazer alguma coisa por você? Tipo, o que eu posso fazer pra retribuir o quão você tem me ajudado, né? Aí ela fala, não, eu não quero nada e tal, não sei o quê. E aí essa mulher, ela tinha um marido dela que já tava bem velho e ela não tinha filho. Ele chega pra ela e fala, daqui a um ano você vai ter um filho, você vai engravidar e daqui a um ano você vai ter esse filho. E aí ela fala, tipo, não mente pra mim, que não sei o que, blá blá blá. E ele fala que essa promessa vai se cumprir. Passados uns anos, o filho dela morre. Tem o filho no prazo e tal. O filho dela morre e ela vai atrás dele e fala, tipo, por que o senhor, tipo, por que fez isso comigo? Eu não te pedi isso e você me deu pra agora tirar. E aí acaba que ele ora a Deus e tal, não sei o que. O filho dela é ressuscitado. Mas uma coisa que me atentou é tipo assim, a gente já quer correr pra falar, por que fez isso comigo? Por que tu me tirou o que eu nem te pedi, tu me deu algo que era muito bom, que eu não te pedi, eu recebi e agora tu tira das minhas mãos? E aí uma coisa que me chamou muita atenção é que, tipo, caraca, a gente tem que se colocar no cenário de exatamente, tipo, você nem tinha essa coisa, você ganhou essa coisa, você não pediu por ela, é uma coisa que você nem podia imaginar acontecer, ela aconteceu na sua vida, você pode desfrutar disso por muito tempo e quando se é tirado essa coisa, aquilo que você tanto queria, que você nem sabia que queria, você não tem a postura de, tipo, olhar e falar, caraca, cara, o quanto eu pude aproveitar e viver isso e ter isso. Não só no quesito, tipo, óbvio que você perder um filho, tipo, né? Mas não tô falando nesse contexto, tipo, né? Tô falando no contexto, tipo assim, de coisas que a gente ganha e depois nos é tirado e a gente não vai conseguir de volta mesmo. Mas de ter o senso de tipo, caraca, mas eu nem quis.
E eu pude desfrutar de tudo isso. E não o senso de tipo, eu nem queria, porque que agora eu tenho e tu vai ter que me levar como se fosse um desprezando, tipo, então pra que me deu, sabe? Sendo que o ter te fez ganhar muito mais do que o nem ter, mesmo que seja por um tempo pequeno, né? E aí a outra coisa foi que eles teve outra coisa que foi 20 pães, 7 pazes e 100 homens, que é o título que tá aqui. Aí Deus tinha pra alimentar, né, essas pessoas e tal. E aí chega um homem e ele tinha essa quantidade de pães e perguntou, tipo, como que... E aí o Eliseu fala, tipo, deixa eu pra elas comam. E esse cara que tava com os pães falou, tipo assim, mas como é que eu vou dar isso? Tem, tipo, muita gente, o que eu vou fazer? E ele, como é que, tipo, eu vou dar só isso? E ele fala, não, pode confiar no Senhor que, tipo, isso vai dar e ainda vai sobrar. Ele vai lá, confia e dá. E realmente alimenta todo mundo que tava ali, mesmo sendo, né, a gente olhando e falando, nossa, essa quantidade não dá. E aí uma coisa que me chama a atenção, que o cara perguntou, assim como quando fala em Mateus de que tem lá os pães e os peixes e falam de tipo, como é que a gente vai alimentar essa multidão? E Deus fala tipo, faz isso, isso, isso. Eu, pelo menos pra mim, algo que me tocou é que, e algo que fez muita diferença pra mim, no meu coração e na minha vida, é o ato de perguntar. Porque às vezes a gente se coloca como se tipo, eu não posso perguntar, que eu não sei o que, sendo que Deus quer que a gente seja íntimo com Ele. Então Deus quer que você se abra com Ele. Tipo, eu vou estar orando, eu vou estar falando, Deus, como é que eu vou fazer isso? O nosso ato de fé é, a gente vai confiar no que Ele quer que a gente faça. Ele queria que ele fosse lá e desse o pão. Você vai lá e você vai fazer isso. Mas não é o evitar de, tipo, perguntar, sabe? Eu sei que às vezes é muito óbvio, tipo, eles estavam andando com Jesus e, tipo, como é que eu vou alimentar como é que essa multidão vai ser alimentada? Sendo que Jesus estava lá e ele podia fazer o milagre que ele quisesse. Mas ainda assim, eles perguntaram. Então eu acho que tipo, não, pelo menos uma coisa pra mim, né, que fez muita diferença na minha vida, é que eu não perguntava coisas óbvias. Que eu precisava perguntar coisas óbvias. Porque mesmo que pra pessoa tal seja algo muito óbvio, pra mim pode não ser tão óbvio assim. Então não se martirizar de tipo, nossa, eu vou perguntar aquilo que talvez você ache que já tenha que ter resposta, sabe? Não, tipo, o seu ato de fé não vai ser, tipo, você achar que você tem que ter todas as respostas agora. É você confiar na resposta que Deus vai te dar. Não é tipo, eu devia saber tudo, eu não posso perguntar. Não, é tipo, você pergunta e você confia na resposta que Deus vai te dar. Então, tipo, o cara perguntou, como é que eu vou fazer isso? Ele não ficou, tipo, calado ali. Às vezes eu acho até que... Não, eu tô passando. Às vezes eu acho até que, tipo, a gente guarda, pergunta e aquilo vai gerando, sabe, coisas no nosso coração que é só, tipo, o perguntar e o confiar. E aí, esse foi eu fico lá, tipo, eu já tô doida. Às vezes eu falo nada com nada. Eu escutei até um vídeo aqui que eu falei, é dia de correr, eu tenho que correr corrida. E um dos vídeos acho que eu tenho que correr corrida. E eu falei, misericórdia, às vezes eu vou soltar uma dessas e tá tudo bem. E aí, eu achei bem bênção o meu devocional de hoje. Sempre é, né? E aí eu achei bem legal eu conseguir separar esses tópicos do que eu achei mais importante. E é isto, eu parei, né? Tipo, eu orei também pra que eu gravando esse vídeo eu não falasse bobagem. E orei também, né? Pra ter discernimento do Senhor. E é isto, eu tenho feito meu devocional sempre pela manhã. Quando eu não consigo fazer de manhã, que eu me enrolo muito, eu faço antes de começar a estudar. E agora eu já tenho psicóloga, literalmente. Eu não vi que até que eu tava atrasada.
já tenho psicóloga. E aí eu vou me ajeitar que eu tenho daqui a 10 minutos de consulta pra depois estudar. É isso, beijinhos.